A paz do Senhor, amados. Hoje eu resolvi fazer mais um vídeo dessa forma bem caseira, viu, gente? Porque, como eu disse para vocês, eu não tenho nenhuma grandes pretensões com nada disso, só de expor mesmo algumas coisas que eu penso, né? Sobre a igreja, talvez aprender, quem sabe alguma pessoa que venha me seguir, se houver alguém que venha me seguir, possa me ajudar também, uma professora de ministério infantil, uma líder de ministério infantil. Eu vou ficar muito grata, né, da gente poder trocar ideias e tudo mais. Mas hoje eu tô aqui por um motivo diferente. Ontem eu resolvi postar no meu canal, no YouTube, alguns Reels que eu havia criado no Instagram, que também sempre tem alguma coisa a ver com a igreja e tudo mais. E então eu coloquei assim, um short, né? Eu peguei, já bem antigo que eu gravei, e coloquei assim, dizendo aquela vontade de sair da igreja. E eu fiquei espantada, né? Que os meus vídeos onde eu falo coisas um pouco mais sérias, né? Daquilo que eu penso, o testemunho que eu dei da minha vida, que é um testemunho de milagre que tá no outro vídeo, não teve quase visualização. Eu não esperava outra coisa, né? Claro. Mas assim, eu fiquei surpresa que esse vídeo com esse título, esse short, com esse título teve 1.200 visualizações. Apenas 50 curtidas, mas 1.200 visualizações. E aí, eu fiquei pensando comigo, o único motivo para tanta visualização é o título, aquela vontade de sair da igreja. E eu fiquei muito preocupada, porque o título levou as pessoas a acessarem, e no fim era uma brincadeira, uma dublagem que eu faço. E então isso me levou a pensar, meu Deus, será que há tantas pessoas querendo ajudar quem está pensando em sair da igreja? Ou é um número de pessoas que está pensando em sair da igreja? Ou pessoas que nunca entraram em uma igreja? Todas essas coisas me passaram pela cabeça e eu fiquei bastante preocupada, porque eu tô no ministério há 20 anos. Nesse ministério foi que eu me firmei, porque eu nasci cristã. Porém, quando nós mudamos de bairro e não tinha igreja, a condição era difícil, nós nunca tivemos carro e tudo mais, nós fomos deixando, e na minha adolescência eu não quis mais saber de ir na igreja. Eu abandonei a igreja, né? Então, eu voltei para a igreja apenas quando eu fiquei tetraplégica, tá? Não foi, eu não tô falando isso para assustar, para nada disso, gente. É uma experiência que aconteceu comigo, é a minha vida. Eu conheci os caminhos de Deus, me desviei dos caminhos de Deus, tá? Fiquei fora dos caminhos de Deus dos 10 aos 24 anos, onde eu vivi minha vida da forma como eu quis, nos bailes e tudo mais. Naquela época, né, era baile, tá, gente? E eu fiquei desviada durante todo esse tempo. Porém, sempre falo que era uma coisa muito interessante que acontecia comigo, que eu tava no baile, gente, aquela hora que, na minha época, existia uma coisa assim, na hora do baile, você não aguentava de esperar a hora da música lenta, porque nessa hora aquela pessoa que estava paquerando vinha te chamar para dançar e era assim. Só que, mesmo eu fora da igreja, eu morria de medo que alguém perguntasse a minha religião. Porque provavelmente eu seria julgada se eu dissesse. Naquela época eu falava crente, né? Nem falava cristã, nem evangélico, falava crente só. E aí, com certeza, a pessoa ia me julgar por eu ter essa religião e estar dentro de um baile. Olha para você ver, né? Que muitas vezes a gente está mais preocupada com a opinião das pessoas do que de Deus. Era o meu caso. Eu me importava mais com a opinião das pessoas do que com o que Deus estava pensando a meu respeito. Mas enfim, o foco desse vídeo não é esse. E aí, vendo todas essas visualizações, eu pensei, meu Deus, será que são pessoas que estão pensando em sair? Olha, eu quero dizer para você, se é esse o caso, eu já pensei 1000 vezes em sair.
da igreja. Já pensei, porque às vezes, né, acontecem coisas, né? São 20 anos de ministério, uma hora você se decepciona aqui, outra hora ali, não é? Às vezes você que tá muito dodói também, e daí tudo você acha que é, ai meu Deus, tô ofendida, tô não sei o que. Muitas vezes é isso, tá? Porque a gente vai deixando coisas, né, tomar conta da mente da gente, ao invés de se encher da palavra de Deus, de se firmar na palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é muito poderosa, e se a gente se firmar nessa palavra, muito dificilmente pessoas, palavras, coisas que as pessoas pensam a teu respeito vão te fazer você parar ou querer sair de uma igreja, tá? O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não tô julgando você de forma nenhuma, tá? O que eu quero dizer para você é o seguinte, a gente tem que pensar qual é o motivo que está nos fazendo sair querendo fazer sair da igreja. Qual que é o motivo? É uma briga que você teve com alguém? Você está discordando do seu pastor? Você não concorda mais com a doutrina da igreja? Qual é o motivo que está te fazendo, querendo fazer sair da igreja, né? Porque a gente tem que analisar bem, sabe? A gente tem vários processos na caminhada cristã, né? No primeiro momento, quando você vem do mundo e vai para a igreja, você é cheio de não me reles, não me toques. Então, assim, muitas coisas que são ditas, às vezes você vai, ai, tudo é acusação sobre a minha vida, tudo é pecado, ai, não aguento mais, eu quero viver, não sei o que. Então, você tem que pensar muito, o que é que está querendo te tirar da igreja, tá? Se você estiver morrendo espiritualmente, se você entrou numa igreja que você não concorda com o passar do tempo, com aquela doutrina, né? Ou se você foi machucado muito, de uma maneira muito, né, séria, se você sofre uma opressão, se você tá lidando com um líder que é, ao invés de autoridade, autoritário, e isso tá te fazendo morrer espiritualmente, então sim, né? Então sim, então você deve pensar, mas mesmo assim, você tem que falar com esse líder, você tem que conversar com esse líder, você tem que expor as suas dores e sair em paz. Jamais sair fazendo divisão, jamais sair falando mal desse líder. Por mais que você tenha vivido coisas, não fale mal, querido. Um conselho que eu dou para você: saia, peça a bênção do seu líder e saia. Se for esse o caso, tá? Mas se for um caso em que você não se analisou bem, você tá esfriando na fé, você tá achando que é demais aquele compromisso, né, que às vezes é só de domingo, nem é um compromisso mesmo dos cultos, né, que a sua igreja tem, aí o problema é você. Se você tá inclinado a algum pecado, aí o problema é você. Então faça essa análise, faça essa análise. O problema é, de fato, a igreja ou é você? Por outro lado, eu quero dizer o seguinte: há pessoas que de fato são machucadas e feridas. Nós temos muitas pessoas com problemas emocionais na igreja. E às vezes a igreja, a liderança, não está percebendo isso. E aquela pessoa está precisando de um consolo, de um abraço. Aquela pessoa está precisando ser levantada. Nós, como cristãos, nós temos que ser compassivos, né? Nós temos que sofrer com quem sofre, chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. Se nós também estamos vivendo cada um a sua vidinha e nós não estamos nem aí em perceber que o nosso irmão está com alguma dor, com algum sofrimento, nós também estamos errando, porque a igreja é para curar. Igreja é para curar. Igreja não é para fazer a pessoa afundar. Igreja não é para lançar a pessoa no abismo. Quem faz isso é Satanás.
Igreja é para ajudar o irmão a se reerguer. Então, você não queira comparar você que está 300 anos na igreja, que teoricamente está firme, é um cristão sólido, né? Já suportou pedrada, já suportou açoite, já está alicerçado na rocha, já é um cristão que consegue ficar firme durante as tempestades, nos vendavais. Então você não pode comparar você com aquele que acabou de entrar. Aquele que acabou de entrar, você não sabe quais dores ele carrega. Irmãos, por favor, vamos prestar atenção nos nossos irmãos que estão sofrendo. As igrejas estão perdendo pessoas pela falta de compaixão. Gente, às vezes está na nossa cara que aquele irmão não está bem, que aquele irmão está sofrendo, mas nós estamos tão preocupados com o nosso umbigo, ou estão achando que nós estamos nos nossos ministérios, tão ocupados com os nossos ministérios, que nós não estamos preocupados com quem está do nosso lado. Vamos começar a prestar atenção nas pessoas que estão do nosso lado, sabe? Nós temos que pensar, gente, que a gente não pode entrar num estado de comparação. Uma coisa que mata, que mais tem matado o cristão dentro da igreja são as comparações. Tem uns que pensam que estão fortes, mas na verdade não passa de santarrões, porque ele está sempre pronto e apto a julgar o outro irmão. Então, queridos, tenha cuidado, sabe? Tenha cuidado. A gente tem que ter mais compaixão, mais misericórdia, sabe? Muitas pessoas, a maioria sai das igrejas por causa de pessoas, né? Por quê? Porque elas estão ainda em desenvolvimento, estão na caminhada da fé, ainda não tem aquele tônus espiritual para aguentar as pancadas que elas sofreram no seio da igreja. Muitos não estão fraquinho ainda. Agora, se para alguém que conhece Cristo há muitos anos, em profundidade, já é difícil aguentar maus exemplos e más atitudes de líderes e irmãos, que dirá para quem ainda está num processo de conhecimento de Cristo e aprofundamento das raízes? Você já parou para pensar nisso? Sabe, gente, vamos prestar atenção naquele que está machucado. Às vezes, aquela mulher que tá ali, que parece que não cresce, que não sei o que, ela tá sofrendo na família dela. Ela tem um marido talvez abusivo, ou ela tem um marido com vício, um marido que não quer servir a Deus. Ela tá tendo problema com os filhos, cada um para um lado. E aí, muitas vezes o que as pessoas não entendem é isso. As pessoas acham que todo mundo é igual e tem que ser forte como elas. As pessoas não são iguais. Se você tem força para aguentar tudo isso, glória a Deus que você chegou nesse patamar, que você está tão forte, que você sabe que servir a Cristo vai te dar a vitória em tudo isso que está acontecendo. Mas tem aquele que não chegou nesse patamar. Tem aquele que vai minando a força dele. Vai minando. Meu marido não quer ir, meu filho não quer ir. Eu tô sozinha na igreja, meu marido tá se afundando em bebida, meu marido tá me adulterando, meu filho tá caindo nas drogas, minha filha tá tomando outros rumos que não aquele esperado e desejado e sonhado. Então, gente, vamos tentar entender, vamos tentar conversar com os nossos irmãos, vamos tentar nos aproximar desses irmãos, né? E não ficar questionando a fé ou comparando com a sua. Nós somos embaixadores de Cristo. Nosso papel é levantarmos o caído, é restaurar o destruído, é sarar a alma doente, buscar o perdido. Jamais agir, né, com frases prontas, né? Quem sai da igreja por causa de pessoas nunca foi na igreja por causa de Deus. Calma, gente. Calma. Às vezes, as pessoas ferem num nível que as outras saem sim por causa de pessoas. Exatamente por isso que eu te falei. Porque elas não estão firmes ainda na fé. Então, seja você. Então, o que eu digo para vocês. Eu
tô na minha igreja porque eu tenho um ministério, ó. Eu sou do Ministério Infantil que eu amo verdadeiramente. Esse ministério deu um novo sentido para minha vida. Esse ministério é o que fortalece a minha fé. Esse ministério, apesar de ter coisas que eu não concordo, às vezes que eu não goste, quem sou eu para estar discordando do meu líder? Quem sou eu para, a menos que ele faça algo que é totalmente contrário à vontade de Deus também, né? Não, se eu vejo que alguém está sendo totalmente contrário ou pregando coisas, heresias, totalmente contra a vontade de Deus, aí sim, é um excelente motivo. Mas se não for por isso, meu Deus do céu, eu quero ser a diferença na minha igreja. Eu quero ser o sal. Eu quero ser a luz. Se aquele que está do meu lado não é, além de eu ter a obrigação de conversar com esse meu irmão, de exortar ele em amor, eu tenho a obrigação de me manter firme porque eu tenho que ser luz. Ah, o meu irmão não é. Eu vejo muita gente, olha, que eu mais ouço. Aquela pessoa lá tá fazendo, tá lá na frente, ou então tá louvando, ou então não sei o que, mas tá fazendo isso e aquilo. Gente, qual que é o seu papel? Se você tem uma intimidade com essa pessoa, você chegar nela e conversar com ela. Se você não tem, ore por essa pessoa. Aproxime-se dela. Tenta entender o que está acontecendo. Sabe? Hoje em dia nós estamos mais prontos para apedrejar. A internet permite muito isso, né? Hoje em dia. Gente, até eu cheguei num ponto que, quando aconteceu tudo o que aconteceu no nosso país, quando eu vi, eu estava entrando no esquema de apedrejar também. E aí, existe um livro que chama assim, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eu não sei, eu não lembro o nome do autor, mas é bem isso, né? Então, é bem isso. O que faria Jesus nessa situação? Como é que o filho pródigo... Agora nós estamos falando de pessoas que se desviaram, que saíram da igreja. Como é que o filho pródigo foi recebido pelo pai dele? O pai dele falou assim, olha, eu vou te dar casa, vou pôr um anel no seu dedo e tudo mais, mas você vai pagar com juros e correção por tudo que você fez lá fora. Você é isso, você é aquilo. Não, ele recebeu o filho dele com amor. Ele colocou um anel no dedo, ele mandou fazer uma festa. Então, queridos, por favor, se você está pensando em sair da igreja, reflita no que eu te falei. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui uma pessoa que eu não sei como meu pastor não desistiu de mim. Eu demorei muito para me desenvolver e para crescer. Eu tô falando baseada na minha história. Eu demorei muito para entender que é o Espírito que faz a obra em nós. Mas para ele fazer, você tem que buscar. Para ele fazer, você tem que permanecer. Para ele fazer, você tem que perseverar. Porque às vezes você está jogando a toalha de querer sair da igreja porque você não está nem perseverando, nem buscando, nem sendo fiel. Você está sendo atraído por outras coisas que estão querendo te tirar desse caminho. Amados, por favor, dê uma segunda chance. Para você que eu tô falando, não para Deus, porque ele não precisa da sua chance, sabe? Dê uma segunda chance para você. Pense mais assim, não, eu vou mais ao culto. Eu vou prestar mais atenção na palavra. Quem sabe sou eu que não tô entendendo direito. Olha, uma coisa que eu quero dizer para você. A palavra, os cultos, são prestados para Deus, não para você, tá? O pastor, os levitas, eles não têm que te agradar. Eles têm que agradar a Deus. E se para agradar a Deus, eles tiverem que falar uma palavra que confronte, que te confronte, que vá confrontar você e o seu pecado, eles vão falar. Porque é Deus que mandou ministrar. É Deus que mandou falar. Então, meus queridos, pensem mesmo duas vezes. Pense mesmo duas vezes antes de querer sair da igreja.
sabe? Se você agir dessa forma, né, tô falando para os dois tipos de pessoa, para aquele que julga que tá fraco, ó, a palavra não fala assim, aquele que está forte, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, às vezes, você tá sendo um opressor na vida daquele seu irmão que tá, mas você tá com esse problema de novo? Mas se você não sara dessa doença? Mas a sua família não quer. Querido, você tá pondo seu irmão para baixo. Levanta ele, diz para ele permanecer que Deus vai fazer, que as coisas vão acontecer, que Deus pode mudar. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus quer agir na sua vida, Deus quer agir na vida da sua família. Você que oprime o seu irmão, deixa de oprimir. Deixa de oprimir. Uma alma pode ser perdida por conta das más palavras que você está dizendo para ele, tá? E você que está pensando, reconsidere. Nós estamos nos tempos do fim. Não há mais tempo. Se firma numa igreja. Se você está só no banco, procura saber o que você pode fazer. Entra para um ministério. Vai ser do ministério infantil. Você vai amar. Vai ver se você tem um dom para ser levita, vai aprender um instrumento, seja do grupo de intercessão, faça alguma coisa. Às vezes você tá só sentado e você tá morrendo espiritualmente porque você tá engordando, e além de não pregar a palavra, você tá lá achando que aquilo não serve para você. Meu Deus, o culto foi chato hoje. O culto é para Deus. Você tá lá para adorar, para servir. Nós estamos nessa terra para servir, não para ser servidos. Então, por favor, reconsidere, meu irmão. Reconsidere, por favor. Olha, em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. Então, queridos, faça parte do grupo dos que dão de comer a quem tem fome e não dos que negam alimento a quem agoniza, faminto, à beira da estrada. Por favor, queridos, levem em consideração isso, tá? Eu nunca mais quero voltar para a vida que eu tinha antes, nunca mais, sabe? Passo por tribulações, passo. Já passei por decepções na igreja, já passei por provações, já. Continuo passando por tribulações, sim. Mas do meu Deus eu não largo. Do meu Deus eu não largo. Eu quero ser coluna na minha igreja. Eu quero ser bênção. Eu quero abençoar a vida daqueles que estão agonizando na igreja. Eu não quero sair da igreja. E você, se você é o que está oprimindo, reconsidere. Mude a sua forma de tratar os seus irmãos. Não se sinta o valentão, o fortão. Não seja o santarrão que está lá só para julgar aquele que está fraco, aquele que está agonizando, aquele que está ferido emocionalmente. Às vezes até por uma palavra sua, tá? Como pode ser também pela palavra de um líder. Se você estiver ferido pela palavra do seu líder, se você for o que está desse lado, vá conversar com seu líder. Não fica sentindo essa tristeza, não fica sentindo essa raiva, não fica guardando essa mágoa. A mágoa envenena só a gente. A gente é envenenado pela nossa mágoa, ninguém mais, tá? Aquele que te magoa nem sabe que você está se envenenando com a mágoa. Vá falar com ele, abre o seu coração, abre o jogo. É isso que Deus espera de nós, tá? E então, queridos, eu espero que sejam pessoas mais, essas 1.200 visualizações, eu quero crer que são pessoas que estavam pensando em me aconselhar para eu não sair da igreja. E não pessoas que queriam ver o porquê eu saí da igreja para talvez também sair da sua. Por favor, não faça isso. Jesus Cristo está voltando. Não perca essa chance de ser luz na vida de alguém. Não perca essa chance de ser aquele que dá água para o sedento.
e que alimenta o faminto. Deus espera isso da gente. Nós devemos isso a Ele. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.